Antes de iniciarmos o vídeo, preciso adverti-los de que este conteúdo é inadequado para menores de idade. Antes de visualizá-lo, é importante que esteja ciente de sua natureza restrita. Este conteúdo não é apropriado para todas as faixas etárias e pode evocar lembranças traumáticas do seu passado. Apesar da violência e maldade de Juízes 19 a 21, esse trecho sombrio da história de Israel não está excluído das Escrituras. Seu significado é plenamente percebido apenas no contexto dessa ordem mais ampla, pois está conectado a outros eventos e eras. De fato, sua presença no final de Juízes, embora fora da sequência histórica, serve para enquadrá-lo como uma narrativa que culmina na expressão do estado moral de Israel sem um rei, destacando os temas do livro, assim como os eventos de 2 Samuel, capítulo 24, também fora de sequência histórica, destacam o movimento dos temas do livro em direção ao estabelecimento futuro do templo. A narrativa que se inicia no capítulo 19 trata de um levita que tinha uma concubina, uma jovem de Belém. Após uma disputa, ela retornou à casa de seu pai. O levita foi atrás dela para trazê-la de volta, e eles pararam em Gibeá, uma cidade pertencente à tribo de Benjamim. Ninguém os acolheu para passar a noite, até que um velho homem lhes deu abrigo. No entanto, os homens da cidade cercaram a casa, exigindo abusar do levita. Diante de sua determinação diabólica, o velho homem ofereceu sua própria filha a eles. Quando recusaram, a concubina foi jogada para fora. Ela suportou violência indescritível durante a noite e morreu no limiar pela manhã. O levita a carregou em seu jumento e foi para casa como se nada tivesse acontecido. Lá, ele cortou seu corpo em 12 pedaços e os enviou às tribos de Israel, desencadeando uma espiral horrenda de violência que consumiria toda a nação. Uma guerra surgiu entre todas as tribos e a tribo de Benjamim, que protegia os culpados. Após 2 derrotas avassaladoras, as tribos de Israel buscaram desesperadamente mulheres para os benjamitas sobreviventes, para que a tribo não se extinguisse. É nesse horror final que o livro de Juízes termina, retratando 3 séculos de descida ao inferno. Os leitores mais atentos desse texto rapidamente perceberão que ele convida a uma profunda comparação com a história de Ló e Sodoma em Gênesis, capítulo 19. Em ambos os casos, 2 visitantes chegam a uma cidade ímpia à noite. Eles planejam ficar na praça pública, mas, por insistência de um homem da cidade, em ambos os casos, alguém cujas origens eram de fora da cidade, eles ficam em sua casa, onde são alimentados e recebem bebida. A casa é então cercada pelos homens da cidade que querem estuprar os visitantes. Os homens da cidade são rejeitados pelo anfitrião, que oferece 2 mulheres à multidão, em vez do hóspede masculino. Tanto em Gênesis 19, quanto em Juízes 19, em ambas as narrativas, é dada muita atenção à soleira, como o limiar entre a segurança e a morte e ao contraste entre a noite e a aurora. Em ambos os casos, o resultado é a condenação da cidade ímpia pelos visitantes, levando à sua destruição total, com a morte de uma mulher ao amanhecer seguida por uma tentativa mal-sucedida ou trágica de repovoamento. Há contrastes marcantes entre essas narrativas. Ló coloca a si mesmo em perigo extremo para proteger seus hóspedes, indo até a multidão para falar diretamente com eles, como em Gênesis capítulo 19, versículos 6 a 9. Ele ofereceu suas filhas à multidão como uma medida extrema destinada a proteger seus hóspedes. Por outro lado, o velho de Gibeá ofereceu sua filha e a concubina do levita, uma de suas convidadas. É possível que o velho tenha oferecido hospitalidade ao levita apenas quando percebeu que ele era da mesma região que ele. Em última análise, é a concubina, uma convidada, que foi lançada para a multidão hostil. A disposição culpada de Ló em sacrificar suas filhas foi um mal menor, um tanto mitigado pelo fato de que ele estava claramente motivado pelas demandas extremas da hospitalidade. O velho de Gibeá, que não parecia estar em perigo pessoal, estava disposto a sacrificar um convidado. Em Gênesis 19, os hóspedes angelicais protegem aqueles que estão na casa e impedem que qualquer mal aconteça a Ló, em vez de permitir que a multidão faça o que lhes parecia certo. Eles ferem a multidão com cegueira. Por outro lado, o levita não age como um guardião, mas está disposto a sacrificar sua concubina para salvar a própria pele. O levita mostra uma indiferença chocante em relação à sua concubina.
dando a impressão de que se retira durante a noite enquanto ela está sendo brutalmente estuprada do lado de fora. Pela manhã, ele acorda e, ansioso para partir, a aborda de maneira áspera, sem manifestar o menor interesse por seu bem-estar após o terrível tratamento que ela sofreu durante a noite. Nas semelhanças entre Gibeá e Sodoma, vemos que Israel caiu ao ponto de repetir o pecado mais marcante do povo que habitava a terra antes deles. Isso é acentuado pelo fato de o levita ter escolhido deliberadamente ficar em Gibeá, em vez de uma cidade não israelita. Como resultado, Gibeá sofreu a mesma destruição que Sodoma e as cidades da planície, com sua fumaça subindo aos céus. Esse julgamento e suas desagradáveis consequências levam a era dos juízes ao seu ponto mais sombrio. Se o bezerro de ouro foi a queda inicial de Israel no Sinai, Gibeá é a grande queda de Israel na terra, o pecado que revela que eles se tornaram indistinguíveis das pessoas que foram enviados para expulsar. Antes de serem envolvidos pela espessa escuridão de Gibeá e seus terrores, a narrativa de Juízes 19 se inicia com uma cena estranha, mas levemente prenunciadora. O levita, buscando o retorno de sua concubina infiel, vai a Belém para reconquistá-la. Ele a encontra e fala gentilmente com ela, após o que ela o leva para a casa de seu pai, onde o levita recebe generosa hospitalidade. Vários versículos são dedicados a descrever a estadia prolongada do levita na casa de seu sogro. O sogro consegue adiar com sucesso a partida do levita 5 vezes, até que finalmente o levita insiste em sair, emergindo um senso de uma jornada urgente e perigosamente atrasada. O atraso na partida da casa do sogro é um dos fatores desencadeadores dos eventos que se seguem. Não podemos deixar de notar como o escritor destaca como o sogro tentou reter o levita. Poderíamos esperar que o escritor dissesse que o pai da moça tentou encorajar o levita a prolongar sua visita, mas quando lemos repetidamente que o sogro o persuadiu a ficar um pouco mais, somos alertados para um tema de retenção. Agora, o levita era um homem com uma vocação, uma tarefa que ele deveria desempenhar como pastor de uma comunidade local na parte remota de Efraim. Ficar ausente por muito tempo resultaria em negligenciar sua tarefa. Assim, depois de 3 dias, ele quer partir, mas o pai da moça o retém. Isso nos lembra de Labão, como ele procurou reter Jacó, e da retenção de Israel por Faraó. Novamente, não há indício de um paralelo moral entre este sogro e Labão ou Faraó, mas há um paralelo formal. 3 dias são, de fato, o tempo adequado para uma quebra definitiva para seguir o próprio caminho, mas o sogro o persuade a ficar mais tempo. No total, o sogro tenta reter o levita 5 vezes, versículos 4, 5, 6, 7, 8, 9. O número de versículos dedicados a esse episódio e as repetições frequentes sugerem que isso é uma parte mais significativa da narrativa do que muitas vezes se presume. Este episódio, colocado no limiar da narrativa, é indicativo dos dramas que estão por vir. No versículo 13, faz-se referência a Ramá, que no livro de Jeremias está associada a Raquel, que morreu após dar à luz a Benjamim no caminho para Belém. Ressoando de forma sutil sob a superfície do texto, ouvimos a história de Raquel, uma mulher retida por muito tempo na casa de seu marido que mais tarde morreu em uma jornada interrompida no caminho para Belém. O tratamento da concubina do levita pelos benjamitas de Gibeá adquire um significado trágico adicional quando as semelhanças com Raquel são levadas em consideração. Os benjamitas matam uma mulher que lembra a mãe que morreu dando à luz a eles. Como consequência de seu crime, a própria tribo de Benjamim será quase aniquilada. Um conto de morte noturna no limiar lembra os grandes eventos do Êxodo, à medida que os israelitas se preparavam para a praga da morte dos primogênitos e a celebração da Páscoa, marcando as soleiras e os umbrais de suas casas com sangue. As cidades dos levitas estavam localizadas dentro de outros territórios, e todas as cidades de refúgio eram cidades dos levitas. O fato de o protagonista principal da narrativa de Juízes 19 ser um levita é notável, se apenas porque revela algo da importância dos temas de inhospitalidade que permeiam a narrativa. Embora o levita ande na casa do Senhor, ninguém o recebeu em sua casa. O fato de o visitante ser um levita agrava a inhospitalidade da cidade. O levita representa o Senhor e tem uma dependência particular da hospitalidade de Israel. O fato de ninguém oferecer hospitalidade a ele
É um sinal da atitude dos habitantes da cidade para com o Deus que lhes deu seu lugar de habitação na terra. Isso também destaca a crueldade e maldade do levita em seu tratamento com sua concubina. A concubina e o levita são figuras para Israel e seus guardiões religiosos. O que emerge desse texto é uma acusação devastadora dos guardiões religiosos de Israel. Eles são indiferentes à segurança e ao bem-estar da noiva do Senhor. Eles abandonaram seu posto no limiar e transformaram o próprio lugar, em outro momento associado ao novo nascimento, em um local de morte. Israel, a noiva, depois de buscar seu pecado e ser gravemente maltratada por aqueles que deveriam tê-la guardado, agora está desmembrada, cortada em 12 pedaços. No primeiro livro de Samuel, há uma repetição marcante dos temas de Juízes 19 a 21, à medida que Saul é estabelecido como o novo guardião de Israel. A história do levita e da concubina começa com o levita, seu servo e 2 jumentos, partindo em busca da concubina perdida. A história de Saul começa com Saul e um servo partindo em busca de alguns jumentos perdidos. No entanto, Saul logo descobre que os jumentos já foram encontrados e que ele próprio foi encontrado, sendo o muito procurado esposo da nação, aquele sobre quem estava todo o desejo de Israel. Samuel também deu a Saul a porção do sacerdote da refeição, identificando-o talvez como um guardião quase sacerdotal da casa da nação. Saul mesmo era um benjamita, um homem de uma tribo que quase foi totalmente aniquilada. Quando Saul fala com Samuel, ele diz: "Não sou eu um benjamita dos menores das tribos de Israel?" Toda a história de Gibeá e a subsequente tragédia nacional paira ao fundo. De fato, Saul veio da própria cidade de Gibeá, a cidade cuja maldade havia causado a quase exterminação de Benjamim. No entanto, das cinzas da tribo de Benjamim, o Senhor lançou os alicerces do reino. A história do levita e sua concubina começa com uma referência ao fato de que não havia rei em Israel naqueles dias, e na história de Saul, vemos essa questão sendo abordada. Gibeá não é o único nome de lugar significativo na história de Saul. Saul recebe o primeiro sinal do reino prometido perto do túmulo de Raquel, o lugar onde a mãe da tribo de Benjamim morreu no parto e que desde então estava associado à quase destruição da tribo. Este local torna-se o lugar onde os primeiros brotos da nova vida rompem a terra antes estéril. Em 1 Samuel capítulo 11, versículo 1, a cidade de Jabes-Gileade é severamente ameaçada por Naás, o amonita. Em Juízes capítulo 21, a cidade de Jabes-Gileade quase foi totalmente destruída por não se juntar ao restante de Israel em sua luta contra os benjamitas. A notícia do perigo de Jabes-Gileade chegou a Saul em Gibeá, enquanto o levita cortava o corpo de sua concubina em pedaços e o enviava por toda Israel. Saul cortou um par de bois em pedaços e enviou esses pedaços por toda Israel, convocando todos a responder ao seu chamado ou sofrer o mesmo destino. No entanto, ao contrário do levita, Saul lidou com a situação de maneira justa. As ações do levita após o estupro e assassinato de sua concubina foram em grande parte uma continuação de seu egoísmo e insensibilidade vergonhosos. Ele tratou o corpo de sua concubina como um acessório e buscou uma vingança destrutiva, ao mesmo tempo em que ocultava sua própria cumplicidade no caso. Ele está no centro de sua narrativa dos eventos. E os senhores de Gibeá se levantaram contra ele, cercaram a casa por causa dele e tentaram matá-lo. Ele não menciona o fato de que permitiu que sua concubina fosse lançada à multidão, conseguindo se apresentar como se fosse a principal vítima. Se houvesse um rei em Israel, suspeita-se que esses eventos teriam sido tratados com mais cuidado. Em vez disso, como no caso de Diná em Gênesis capítulo 34, o maltrato de uma mulher não foi respondido com verdadeira justiça, mas com uma explosão de vingança centrada nos homens, resultando em outras mulheres como vítimas, especialmente no capítulo 21, quando Jabes-Gileade foi cercada por homens ameaçadores, chamando-os para sair e enfrentar um destino cruel. O levita vai primeiro a Belém porque sua concubina havia se prostituído e voltado para a casa de seu pai. No início da história, ele parece um homem justo, não buscando vingança contra ela, mas falando gentilmente com ela e buscando reconquistá-la. Infelizmente, à medida que a narrativa se desenrola, o levita se revela diferente do que parecia inicialmente. Os eventos em Gibeá são apenas aludidos em um livro profético, o de Oséias.
Que Gibeá seja mencionada neste livro específico não é por acaso. O próprio Oséias é instruído a tomar uma esposa adúltera, ilustrando a adulação espiritual de Israel contra seu esposo divino. As ações e a mensagem profética de Oséias declaram um Deus que persegue e restaura sua noiva adúltera com graça. Onde sacerdotes e reis se mostraram negligentes ou infiéis em sua incumbência, o Senhor mesmo buscará e reconquistará seu povo. O levita em Juízes falhou em representar o esposo divino como deveria. No entanto, no livro de Oséias, vemos o esposo divino que persegue aquele cujas palavras gentis para sua noiva não se mostram vazias. O Senhor vem pessoalmente para livrar sua noiva das garras da morte. O livro de Oséias é um livro de nomes e destinos alterados, onde aqueles chamados não meu povo são declarados filhos do Deus vivo. Ele antecipa aquele que reescreverá as páginas mais sombrias da história de Israel com a tinta de sua graça. Em vez de lançar sua noiva à multidão assassina, ele se sacrificará por ela. Sob um céu desprovido de sua luz, seu corpo será rasgado e perfurado. Ao contrário do levita que entregou sua concubina sem resistência à sepultura, este esposo a livrará de suas garras. Onde o assassinato uma vez significou a perda de um povo, sua ação vivificante significará a ressurreição dos mortos. Essa ressurreição de Cristo elevará a humanidade de suas quedas mais profundas. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo.